Vamos falar de futuro? Mais uma vez aqui, gravando o Zeitcast. Hoje, mais uma vez também com um grande amigo meu. E eu vou apresentar já, mas eu quero dizer que hoje o programa ele tá variado. A gente vai falar de um monte de assuntos aqui. Vocês vão falar, cara, como assim é possível que tem uma pessoa que está envolvida com tanta coisa, com tanto assunto, que pensa tanto, que não para um minuto? Vocês vão entender que tem sim uma pessoa assim. Essa pessoa é o Cleiton Guimarães. Eu vou ler aqui porque a minha memória não é das melhores e tem bastante coisa, mas o principal trabalho do Cleiton, né, como ele me contou aqui, é que ele é pai do Nicolas e da Laura. Mas tem outros trabalhos aí menores, né, que não são tão importantes, mas que a gente também tem que lembrar. Ele é head de inovação da AgriShow, que é um dos maiores eventos do agronegócio, do agrobusiness do Brasil, de Ribeirão Preto, através do Core. Ele também é um dos heads do programa Dream to Be, que é parceiro da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É local leader do NASA Space Apps, então... Enfim, já estamos da agricultura para a NASA, estamos tudo aí. E co-diretor do Founder Institute da Califórnia, que é um instituto voltado para startups. Mas a gente vai falar melhor sobre tudo isso, vai ver que tem muito assunto, mas é uma pessoa incrível para a gente trazer, falar de inovação, falar de futuro, falar de possibilidades, de cenários, principalmente aqueles que a gente quer ver, que a gente quer... né, são os cenários preferíveis aí de futuro para a gente. Então vamos lá, Cleiton, boa noite. Para quem estiver assistindo, se for de dia, bom dia, né? Obrigado em primeiro lugar por você estar aqui. Eu sei que hoje em dia, enfim, a gente viu a quantidade de itens aí, a gente sabe que a agenda é sempre difícil. Então já agradeço de antemão você estar aqui com a gente, falar aqui com a Zeit. Obrigado de verdade, grande amigo, obrigado por me convidar e para falar um pouquinho do que a gente faz, olhar realmente para o futuro. Você falou da ligação das NASA com a agricultura, tem tudo a ver, viu? Tem tudo a ver. Essa história da gente querer ir para... Os caras, né? Quererem ir para Marte, Elon Musk falou que quer morrer lá, não vai morrer aqui. Vai ter que ter comida lá, né? Tem que plantar lá, então, tá vendo? Ou ele tá indo para morrer mesmo. Mas ele vai? Ou ele vai mandar alguém? Essa ideia, eu acho que primeiro vai os ratinhos, né? Pois é. Ratinho de laboratório e depois ele deve ir. Mas hoje, lembrando, durante a gravação, hoje, no dia da gravação, é o dia do lançamento da Artemis 1, né? A gente estava comentando isso antes de gravar, eu falei, não, peraí, vamos esperar começar a gravar para poder falar, para a gente não perder assunto. Porque esse é um assunto muito legal para a gente comentar. Você é engenheiro. Então, eu suponho que tudo que envolve foguete, para você, é diferente do que é para mim. Como eu sou de humanas, eu sou a pessoa mais de humanas que você vai conhecer na vida. Eu sou o que baba. Sim. Não, eu sou esse tipo. Mas eu sou do que... ainda tenho expectativa de um dia conseguir, pela antropologia, morar em tribos, em coisas que eu tenho de estudo aí, mas estou deixando para o Tavinho estar um pouco mais velho para ele poder deixar eu ir. E ter coluna também suficiente. Mas eu não vejo assim, pô, que legal o foguete, essa tecnologia que desenvolveu. Eu fico pensando nas pessoas ali, mas num lado muito... Tá, legal. E aí a gente vai chegar lá, o que a gente vai falar, qual que vai ser o discurso, qual que vai ser a frase. Eu vou para esse caminho de pensamento. Mas eu imagino que para alguém que fez engenharia, ver de novo esses grandes feitos da viagem espacial que estava pausada, deve ser um pouco mais emocionante. Cara, foi muito emocionante. Foi às 3 e pouco da madrugada, hoje, 16 de novembro, e eu não consegui acompanhar, que eu estava viajando ontem, cheguei muito tarde, mas eu assisti bem parte desse lançamento que aconteceu. Uhum. Esse lançamento foi adiado várias vezes, acho que 5 ou 6 vezes. Falta de grana? Não, cara, se tem alguma coisinha e tal que não está nos ajustes perfeitos, a NASA aborta e resolve fazer novos ensaios, novos testes para antes de realmente fazer um lançamento. Porque, assim, envolve muita gente, muitos milhões e milhões de dólares, né? Uhum. Eu não sei precisar aqui qual foi o investimento para Artemis 1 nesse programa. Mas quando acontece qualquer coisa, tava com vazamento milimétrico não sei aonde, cara, então aborta. Uhum. Então, assim, eles realmente só fazem o lançamento se tudo estiver certinho. Aliás, assim, vou te dar um negócio.
Mas já Não, a gente já tá falando da NASA. já começamos na NASA, né? Eu já vou te dar isso aqui, vou mostrar pro pessoal. Que legal. Oh, deixa eu ver se tá. Isso aqui é... Bom, a gente fala sobre isso aqui, mas assim, tem uma ligação com a gente. Esse é do... Ó, que é o NASA Space Apps, que é o que a gente consegue mais próximo chegar hoje, de fato, em comunicação com a NASA, através do Departamento de Ciência da Terra, que criou a incubadora chamada Space Apps. Que é ligado direto, oficialmente da NASA. Que está dentro da NASA em Washington. Eu achava que essa incubadora ficava em Houston, né? Tem tudo a ver. Não, eles ficam em Washington. Ou, sei lá, Cabo Canaveral. Eu achava que poderia ser no Kennedy Space, né? Mas não, ficam em Washington e a galera que responde para deve ser a parte administrativa, assim. O pessoal que responde a esse Departamento de Ciência da Terra trabalha de lá. Tá, legal. Então explica um pouco do que se trata o NASA Space Apps, a instituição NASA Space Apps. Tá, você falou da humanidade, ser um cara de humanos e tal. Em engenharia tem tudo a ver. Porque sim. Essa corrida lá para lançar um homem à Lua, na verdade, foi uma questão de filosofia. Sim, também. Sociologia, política e humanidade. Sim. Né? Juntou tudo isso... Principalmente política, né? Muita política. Mas humanidade também, né? Porque o que se evoluiu num prazo curto de 10, né? Acho que 10 anos, do primeiro... Quando o Kennedy falou, olha, nós vamos à Lua, a Terra de fato conseguir ir... Eu já falava, gostava mais da corrida espacial quando não tinha política no meio. Agora tudo tem que pôr política, meu. Não aguento mais. E engraçado que tá tudo coligado, né, cara? Claro. Aí os caras foram, depois de várias tentativas, depois de várias pessoas que faleceram, né? Astronautas de eventos, né, mal sucedidos. E, enfim... E a gente tem que... Se você quer que as pessoas fiquem tristes... com essas mortes, você tem que lembrar da Laika. Sim, também. Aí sim as pessoas ficam tristes, que morreu um cachorrinho. Morreu um cachorrinho. 400 astronautas morreram. Ok. Mas a Laika também. Tadinho. Hoje em dia, né, o cachorro hoje em dia é um ser humano, né? Para muitos, que eu acho que é super legal. Eu tenho um cachorrinho também. Pra gente é um membro da família. Bom, mas falando um pedacinho, como é que a gente se aproximou da NASA? Eu sou tão novo assim, né? Mas eu sou da geração, cara, NASA, foguete, espaçonave. Geração X. Geração que fala, né, que buscava informações através da Barça, lembra? La Russe, ou através de filmes, cara. Então, assim, o que aconteceu de vários tipos de filmes que pra gente era super legal pra época, então a gente já achava super legal. E essa ligação com eles foi porque isso aqui é um evento que acontece mundialmente. Esse ano foram 324 cidades que aconteceram de forma simultânea. E em todos os países? Em 168 países. Quase todos. Quase todos. E o que acontece? A NASA, ela, em 2011, o governo Barack Obama falou assim, poxa, podemos e devemos ampliar essa ideia de ciência sem fronteira, de fato, né? E como nós podemos fazer isso? Aí o pessoal falou, a gente busca por projetos, né, nas academias, no mundo inteiro, e a gente acaba entendendo o que eles estão fazendo e a gente acaba estudando aqui internamente para ver se a gente consegue aplicar, né? Por exemplo, Teflon, como foi feita? Foi através da NASA. Micro-ondas, mesma coisa. Então, assim, o que há de potencial solução para os problemas que a gente consegue identificar, seja na Terra ou no espaço, seja através de engenharia ou através até de arte. Né? Acontece isso. Aí eles resolveram, em 2011, fazer a primeira... um evento, um hackathon. Acho que nem tinha esse nome, né? Nem era configurado o nome hackathon. Mas um evento que algumas cidades pudessem correlacionar os estudantes ou entusiastas, né, de ciência, inovação, tecnologia, enfim, informação, e que pudesse responder de uma forma muito positiva alguns problemas que a NASA já identifica, né, há vários anos. Então, eles fizeram isso. O primeiro ano foram 24 cidades, nos Estados Unidos, principalmente. E aí começaram a expandir. Aí o governo do Barack Obama tornou isso mundial.
né, através do próprio programa. Ele falou assim, vamos ampliar, vamos verificar se as comunidades aceitam o desafio, né? Uhum. Cara, hoje nós chegamos a 324 cidades, né? Ribeirão Preto é uma das que cedia esse evento desde 2019. Teve essa interrupção 2020, 2021 por conta da pandemia, mas cara, são mais de 3 mil projetos que eles conseguem absorver, buscar, olhar, oriundos de pessoas que sabem o que estão fazendo, que isso é muito legal, e colaboram muito para poder encontrar uma solução para os diversos desafios que eles lançam. Tá. Esse ano foram 22 desafios de terra, de espaço, de ar, de colonização de Marte, de como observar terra, melhor. fogo, ar, água e coração. Exato, e coração. Até desafios que se correlacionam com arte. Né? Como é que você enxerga isso, como é que a gente consegue levar a informação e democratizar cada vez mais a informação, que a gente é muito tecnológica, né? Como a gente traduz isso para o homem comum, né? Para a pessoa comum. E realizamos, cara. Realizamos esse evento principalmente junto com a Avocado, né? Que foram surpreendentes, né? Desde o momento que começaram a fazer as postagens, buscar a galera, se correlacionar com o mundo, se correlacionar com as pessoas, entender e traduzir o que era isso, né? Porque as pessoas falam, NASA em Ribeirão Preto, NASA em Campinas, que loucura é essa? Então, agora a NASA vem, né? Agora a NASA veio, né? E veio. Então, assim, parabéns para a Avocado, que teve aceitou o desafio de poder proporcionar isso para a comunidade, né? Para as pessoas em si. E nós tivemos um sucesso estrondoso. E a NASA, esse evento, beleza, ele premia as pessoas que... É um hackathon. Sim. Né? Para resumir o que é um hackathon, para quem estiver ouvindo e não sabe o que é, do que se trata. Lança um desafio e num período recorde de 48 horas, a equipe precisa encontrar uma solução e propor isso para quem mandou o desafio, em 48 horas. Eles vão para casa dormir? Não, necessariamente é interessante que eles possam ficar. Vem do tom de maratona, né? Que possam ficar, dar uma cochilada lá, depois volta para codar mesmo. Porque o tempo é curto, né? 48 horas, como é que você cria qualquer coisa em 48 horas? Não dá. Mas dá para poder pensar numa ideia que tem embasamentos científicos, inclusive, para mostrar. Falar, cara, vamos fazer dessa maneira e tal, que isso pode ter uma possibilidade. E aí, então, é um hackathon feito a partir dos desafios que a NASA determina, e pelo que ela entende, né, que é desafio, né, enfim, das... How might we? Como podemos fazer alguma coisa? E a NASA, ela depois, o que ela faz com isso? Então, ela reúne os 3 indicados de cada cidade. Por que 3 indicados? Em Ribeirão nós tivemos quase mais de 20 projetos. Mais de 20 projetos, né, dos quais a gente teve uma banca examinadora que selecionou os 3 melhores. Né? Na verdade, foram 4 melhores aqui. É porque nós fizemos... Mais presente? Mais presente. Esse é pro seu filho. Nós fizemos que legal. um hackathon para as crianças, Uhum. que é o Hackatim. Não acontece em lugar nenhum do mundo. Sério? Nós fazemos aqui. Que legal. Que é um hackathon, a gente faz essa inclusão. Né, e qual que é a idade? É de 13 a... Tá um pouquinho grande pro seu filho, mas ele vai crescer. É de 13 a 17 anos. Que legal. Por quê, cara? Isso serve pra mim, pô. Com certeza. Por quê, cara? Porque, porra, a melhor maneira de incentivar essa garotada a chegar numa idade legal, assim, de fato, né, para começar a responder como a gente acha que é legal, como comunidade, é incentivando eles de agora. E o que a gente entrega? Eles vão pensar de forma científica. Não. A gente entrega um curso de laboratório rápido, né, de robótica. Então, os caras aprendem a programar rapidinho e tal e propõem alguma coisa com peças de Lego, né, em motorzinhos e tal, e aí eles criam robôs que solucionam um dos problemas articulados que tem aderência aos problemas que a NASA entregou. Beleza, eu acho que assim... o hackathon. Os jovens já têm naturalmente uma predileção por esse tipo de... Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, que eu acho legal. Assim, não sei se vai aparecer.
Eles já têm uma predileção natural, né? Fazer Por gols. tecnologia, por essas coisas todas. Mas e os idosos? Não tem Então, como mas o fazer hacka- um hacka old? Um hacka sênior? Então, mas o hackathon, ele é sem Aberto, idade, né? sim. Aberto, de Mas fala pra 18, né? focar, pra chamar esse público mesmo. Então, ainda não Talvez a vou gente chamar, consiga então, pode ser, respostas pode ser. Então. diversas. Mas você sabia que teve um cara lá? Não. Ele adora o Steve Jobs, né? Se veste como Steve Jobs. Ah, É o sério? segundo ano que ele participa, inclusive. Já idoso. Cara, ele tem mais de 60 anos, mas é uma figura. É uma figura, assim. Ele incrível. gosta muito. E ele é de artes. Que É um legal. cara de comunicação e artes, assim, que é fantástico, assim. E a gente adora isso, cara. A gente adora ver essas figuras, né, assim, se aventurando, né? Pela essa com o resto da galera. Isso é história de comunidade, né? Isso que deixa a gente Isso, super vai feliz. criando comunidade. E aproveita, falando em comunidade, falando em pessoas, beleza, estamos lançando aí mais um foguete, a NASA está lançando mais um foguete. Antes que eu te corte, assim, só não te cortando, Aham. foram três realizações, né? Nós, com o COR, realizamos, Avocado, e uma parceria também com a ESC21, que fez o Hackathon. Então foram tá. 3 entidades Três. organizadoras para fazer o Hackathon. ESC21. ESC21, Escola 21. Tá. Pode falar do que é aqui? Eles são uma escola de robótica daqui de Ribeirão Preto. Aqui de Ribeirão. E já entregam esses cursos de programação, de lógica e de Que legal. usando peças de Lego. Cara, eles são muito bons. Muito bons. massa. Foram 10 equipes só de crianças. Cada um tendo de 5 a 6 pessoas. 10 equipes de crianças. Agora vamos falar de uma coisa que é imprescindível a gente falar nesse momento. Vida inteligente fora da Terra. Quando que a gente vai achar, Cleiton? Nossa, você perguntou. Cara, eu tenho certeza que existe. Aham. Eu não tenho provas, né? Igual Eu também dentro da Terra. Eu tenho essa dificuldade de achar. Você acha que a gente vai encontrar aqui dentro também? então, até dentro da... Não, assim, aqui tem, Tô brincando. né, de monte. Mas, não, falando agora, porque a gente... Eu Esses dias estão parecendo aquelas Alok. luzes lá. Era o Alok. Mentira. Não, as luzes eu não sei. As luzes lá de Porto Alegre estão Sim. aparecendo, que estão no Apareceram as noticiário. luzes em Porto Alegre. Não sei quando esse programa vai ao ar, talvez as pessoas não lembrem, mas lembrem aí, procurem no Google. Apareceu umas luzes lá em Porto Alegre, isso é oficial. O piloto do Vários avião, pilotos. né, de vários, né, não foi um voo A torre, só. o piloto, pessoas. Avistaram, atestaram a veracidade que tinham luzes inexplicáveis aparecendo ali. Aí teve alguns cientistas até que falaram que isso era reflexo em satélites e coisas que estavam refletindo a luz do sol, enfim. Não sei o que é. Eu sei que no mesmo momento, na mesma semana, apareceram aquelas marcas em plantações. Que foi o Alok, o DJ. Que oportunamente fez essas marcas para fazer o marketing de um show, de um não sei o que dele, de um lançamento, de alguma coisa dele. Foi isso. Mas as luzes, até agora, não foram as dele. Pode ser que seja a luz do apartamento dele, lá em São Paulo, mirando no sul, de alguma forma, né? porque Vai ele saber. tem uns... Cara, e você sabe que assim, o evento em si... Desculpa fixar nesse evento agora, mas, Claro, assim, vamos... mas esse evento, nós conseguimos reunir muita gente legal da comunidade, né? Da comunidade científica ou da comunidade... Enfim, que tem algum tipo de relação. A gente está falando dos OVNIs, né? A gente trouxe um cara que estuda isso há 40 anos para fazer uma palestra pra gente lá. Por Legal. 40 minutos ele falou de, né? Ele falou Cara, das é obviedades. inevitável falar de OVNI, né? É Lógico. inevitável. Mas o que eu achei super interessante nessa palestra, né, aberta ao público, ele falou das obviedades. Ele falou de provas já catalogadas de coisas que, sim, a gente mais ou menos passa desapercebidas. Então ele falou lá das marcas do Peru, falou de Nossa. rochas que são perfeitamente colocadas. Enfim, cara, várias provas que eles interpretam como coisas que o homem, há muitos anos atrás, 3.000, 5.000 anos atrás, Tinha não teria contato. capacidade de realização como homem. Aí eu fico um pouco com o pé atrás nisso. Entra a minha parte de humanas, de história, de Não, é antropologia. sempre uma discussão. É uma discussão eterna. Mas o que eu achei legal é que ele não veio com as histórias, né, do que viu, que não viu. O cara que foi
abduzido e tal. Sim, não, não é uma- não vem com essa história. Mas ele veio com obviedades. Cara, ó, é óbvio, até da Ilha de Páscoa, entre outras tantas coisas. Né? E ele trouxe argumentos para cada uma das coisas que ele trouxe. O desavisado fala assim... Mas aí também, porque, por exemplo, eu vejo muito assim, olha, no Egito fizeram pirâmides, no México, na Guatemala, tem pirâmides também, eles nunca se trombaram. Se você for na China, tem algumas edificações que são piramidais e tal. Como que povos que nunca se conheceram... Brasília tem pirâmide. Em Brasília tem pirâmide. Aquela cortada. Na Web3 tem pirâmide. Mas, enfim, como que povos que nunca se conheceram fizeram pirâmides da mesma forma? No meu ponto de vista, porque se você quer empilhar pedra, a forma mais fácil é pirâmide. Do que você fazer uma torre. Sim. Vai cair. A forma mais segura, se você não tem argamassa, se você não tem... É uma pirâmide, amontoar assim. Então, para mim, é uma coisa bem lógica também você entender que as pessoas fizeram dessa forma. Mas eles não teriam tecnologia suficiente. Por que não? Por que a gente acha que esses povos eram... A gente é tão superior que eles não teriam... A gente é tão evoluído que... Não, eles tinham tecnologia as tecnologias da época, né? Exato. A gente usa coisas até hoje hoje de Da Vinci, né, cara? Até hoje. Helicóptero. Não, e de muito antes. Balão. De muito antes. E tem relatos de coisas que eu acho que são extremamente até mais sofisticadas do que fazer uma pirâmide. Relatos de cirurgias extremamente sofisticadas feitas no Egito. Não relatos, provas, né, materiais. Só que aí eu fico pensando, também eles tinham uma tecnologia... Como que ergueu-se aquilo em 20 anos? A pirâmide de Gizé levou 20 anos para se erguer. Como que ergueu aquilo em 20 anos... Que tecnologia eles tinham? Eu falo, cara, eles tinham a maior tecnologia que a humanidade já inventou, que faz qualquer coisa ser construída em tempo recorde. Se chama chicote. Porque não tem outra explicação. Porque, assim, é uma brincadeira, mas de qualquer forma, é isso, cara. Você não tinha opção, né? Falar de escravidão no Egito, você vai entrar numa briga longa também, porque tem 2 ramos na história. Tem gente que fala que não era assim, que era um contrato social que havia ali entre o governo e o povo e tal. Mas, de qualquer forma, você estava trabalhando com o pensamento no divino. Eu falo chicote, mas às vezes não é literalmente isso. Às vezes você tem a pretensão de, beleza, eu vou trabalhar aqui nisso porque eu estou garantindo minha vida eterna depois. E coisas do gênero. Então, assim, isso é um grande poder. E isso é humano, isso é discurso. Sim. Né? Quando eu vou lembrar de um assunto aqui. Quem construiu a Capela Sistina? Quem construiu, eu não sei, mas quem pintou foi A Capela Sistina, o Vaticano como um todo. Foi no governo Constantino, né? Uma mega obra. Quem construiu diversas mega obras, assim, né? Eu estive lá, cara. Eu entrei lá. Na Capela Sistina? Sim. Enfim. O que surpreende não é o dedo de Deus, sabia? Que lá tem um dedo de Deus, né? Que tocando pra criação. É um HQ gigante, né? Cara, o que surpreende eu esqueci o nome, até peço perdão. Mas é a pintura que tem na parede principal, assim, que é o... Do Apocalipse? Apocalipse, o caos, né? É isso. Isso, E que é onde... Aquilo surpreende. Surpreende até hoje, assim, enquanto porque humanidade. É bizarro, né? Ele é assustador. Cara, porque é assim até hoje. Sabe, a criação, beleza, né? De divindade. Mas aquilo representa o que nós somos hoje. E que nós seremos, inclusive. Aquela coisa retorcida, né? Bem contra o mal, sabe? Mas, por exemplo, se você pega... Eu vou dar um exemplo lá do Egito mesmo, que a gente está falando. E tem tudo a ver, você vai ver que vai amarrar. A gente pega uma... Fayum, se eu não me engano é o nome, de uma represa que tem lá no Egito, que foi construída durante o Egito, o Império. E essa represa, ela foi feita porque ali era uma região que eles adoravam um deus chamado Sobek, que é um deus crocodilo, aquele com cabeça de crocodilo. Sim. E esse deus, adoravam o deus, aquela coisa, faziam procissão para o deus. Pegavam um crocodilo de verdade, vestiam ele, jogavam flores nele, tal. O bicho não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava lá feliz da vida. E aí começou a ter uma seca, teve problemas com os crocodilos ali, e eles começaram a deixar a região de Fayum.
E isso era assustador. O Deus está punindo a gente de alguma forma. O Sobek não vem mais nos visitar, ele está indo embora. Temos que fazer alguma coisa. E aí construíram essa represa que pode ser vista do espaço, que existe até hoje. É imensa. O Lago Faium é muito grande, mas a represa toda foi uma construção humana. E aí a pergunta que fica não foi o Deus que fez essa represa? Não é a crença de todo mundo? No fim das contas. Então, Entendi. foi a narrativa desse Entendi. Deus. Foi Sobek que fez essa represa acontecer. Entendi. Assim como a Capela Sistina, como o Vaticano foi construído, se não por todas as narrativas cristãs, a história toda, então quem Sim. que foi que construiu? Sim. Né? E aí eu falo, tá, então é por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né, nas histórias que a gente conta. Então, quem foram os astronautas, foram alienígenas que fizeram? Eu acho, e aí é muito particular, que a gente falar que foram alienígenas que fizeram, a gente está desmerecendo povos incríveis que vieram antes da gente. Sim. E falar, cara, esses povos eram engenheiros fodas o suficiente para fazerem isso, só que eles tinham uma coisa que a gente não tem hoje, que são crenças extremamente fortes. Hoje a gente tem, e eu não acho nem que é muito saudável, eu acho que é extremamente perigoso também. Mas a gente não tem crenças coletivas tão poderosas quanto eles tinham naquela época, até determinada época. E acho até saudável que não tenhamos tantas, porque elas levam a coisas prejudiciais também. Mas isso é importante. Não é só a tecnologia física, mas a tecnologia cultural, humana. Sim, também. A dominação também, né? Dominação e ter a história da corrida para a Lua, para o espaço, foi uma maneira de dominação, né? Dominação usando a tecnologia para falar que um é mais forte que o outro, né? Sim. Com ensejo bélico, inclusive. Pô, os caras conseguiram fazer isso. Pô, eu não mexer com eles, não. Se eles fizeram isso, deve ter uma bomba lá que manda diretamente para minha casa. Então eu acho que é mais ou menos assim. Tanto que tem. Tanto que tem. Se ele quiser. Quer dizer, não sei se exatamente, né? Se tem esses GPS tão bem feitos. Mas engraçado, Caminati, a gente fala tanto sobre. A gente tenta raciocinar tanto sobre um pouco disso. Para mim, nós estamos não em evolução na sociedade, nós estamos em regressão, cara. Eu acho. Por quê? Em termos culturais, sabe? Porque é o seguinte, a capacidade que nós tínhamos anteriormente, porque assim, a capacidade dividida na população muitíssimo menor, chegamos a 8 bilhões nessa semana, há muito menos gente, com muito menos recursos. Então as pessoas tinham uma necessidade de buscar por mais respostas num tempo mais recorde. Uhum. Ok, se temos cientistas, não desmerecendo nenhum tipo da sociedade ou das pessoas que trabalham e pensam de forma científica hoje. Mas, assim, em termos de humanidade, pelo volume, pela quantidade, nós estamos em processo mais lento. Você não entende? Mais lento de produção científica? De descobertas, de evolução e tal. Você acha? Qual que é Pois é. O que nós devemos agora? Porque, assim, quando a gente lê os HQs, é aquela história, né? Até Star Wars, cara. Sim. O que se evolui lá, o que se tem lá, né? É tão mas surpreendente. Star Wars é Império Romano, né? Star Wars é Império Romano? É história do Império Romano. Star Wars não tem muito segredo ali. As roupas, quer dizer, envolve Império Romano com alguma coisa de filosofia oriental. Não, e as cidades assim evoluídas de lá, cara? Cara, o que tem? Não tem muito. Voando. É isso. Fora isso, tem o quê? Fora o carro voando. Que, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal de Star Wars. Porque não, cara, eu sou fãzaço de Star Wars. Eu sou também. Estive lá. Eu gosto bastante, assim, mas é muito simplório. É bem contra o mal no nível mais básico possível. Agora tá vindo umas produções aí, mas tipo assim, o que eles têm de super tecnologia ou de a viagem, né, no hiperespaço, isso aí beleza, nós estamos, isso aí não é, nós não vamos ver, o Tavinho não vai ver, a Laura não vai ver, isso vai tempo ainda. Mas de tecnologia, que a gente vê o máximo é carro voando ali. Eu vou tentar reformular o que eu disse. Eu disse o seguinte, o que nós tínhamos como concepção da ciência
evoluída para que a pessoa possa dar um novo salto, uma nova descoberta, Uhum. era muito menos do que nós temos hoje. As respostas hoje que a sociedade dá, com várias exceções, a pandemia mostrou isso de uma forma muito sistêmica, mas a velocidade e a capacidade que a humanidade consegue evoluir em termos tecnológicos, ela é mais curta. Só que nós temos um contingente muito amplo e muito mais base. Muito mais base hoje para reunir tudo isso e evoluir de uma forma muito melhor. Uhum. Você não dá saltos completos. Você sabe que eu acho quem sabota isso? O próprio ser humano. Nós não estamos conseguindo evoluir na nossa capacidade de apresentação do que acontece com a ciência, de forma quase que natural, né? Uhum. Por que eu estou te falando isso? Com a AgriShow, nós queríamos entender como é que estava o mercado agrícola, a ciência, né? E numa oportunidade, a gente conversou com cientistas hoje, que são, né, diretores de departamentos que pensam na Terra, no espaço, questões climáticas hoje, mas com previsões de responder o mais rápido possível, coisa de 5 anos, 10 anos no máximo. E aí eu fiz uma pergunta para eles, até vou citar quem são. É um pessoal da Embrapa, que chama, do laboratório chama Labex, que um fica em Washington, esse diretor. Então, é a Embrapa lá nos Estados Unidos, em Washington, Distrito de Colômbia. E o outro fica em Montpellier, também entendendo como estão as evoluções no campo da ciência aplicada ao mundo agro. E um departamento também no Brasil. Isso foi o que eu tive de acesso de mais evoluído em termos de agricultura do futuro, né? Cara, e uma pergunta que eu lancei foi, o que nós recebemos hoje de grande evolução no agro? E tem, cara. Biotecnologia, nanotecnologia aplicada, essas máquinas que genética, essas máquinas que começam agora a responder sem a presença do homem, por exemplo, com IA, né? O cara, tipo assim, programa o trator aqui e tal, e ele vai sair daqui do barracão, ele vai plantar sozinho e ele vai voltar, cara, já tem. Não está assim, difundido comercialmente falando, mas tem uma tecnologia que existe e é possível de melhorar cada vez mais. Tudo que eu disse agora, como exemplo, foi pensado, trabalhado de 20, 30 anos para cá. Não foi uma coisa que aconteceu no ano passado e eles implantaram esse ano. Faz 20, 30 anos para trás que eles vêm pensando, trabalhando, evoluindo, cada um na sua esfera, né? De biotecnologia, de maquinários, de IA, seja de que for. Agora nós chegamos no tal da indústria 4.0 e evoluindo para outras. E o que está acontecendo hoje nos laboratórios, né, na ciência, tecnologia aplicada ao agro e outras esferas, a gente só vai ver daqui 5, 10 anos. Sim. Agora imagina o que eu tive acesso, cara, do que nós temos em adiante, né, de relatos desses cientistas. Bife que não engorda, teremos? Teremos. Então, estou satisfeito, a gente encerra por aqui. Não, mas, falando sério, isso que você está dizendo de a gente se sabota nessa questão de não absorver ou não expandir de uma vez os saltos tecnológicos. O bife é uma delas. Hoje a gente tem um bife vegano, né? Não, feito de base plant. Cara, mas assim, todo mundo come? Todo mundo pode comer? É o preço disso. Não, então, se mais pessoas comem, né? Demanda, oferta, então... Tá, mas beleza. Como que eu vou comprar um bife? Primeiro, no Brasil... como que eu vou comprar um bife? Ponto. Vai no Pão de Açúcar. Não sei se não precisa ser plant-based. Comprar bife no Brasil já é difícil. Mas segundo ponto, como que eu vou comprar um bife vegano, super tecnológico, não sei o que custa... Quanto custa um bife desse? Não tenho ideia, eu sei que é caro. É mais caro. É mais caro. Já não consigo comprar o brasileiro. Mas é uma questão de evolução, né, cara? Isso eu o concordo. celular antigamente... Né? Tô falando agora, porque assim... Era um pouco sem dúvida, o luxo de hoje é o costume de amanhã. O luxo de hoje... toda a tecnologia é assim. Sim. Hoje, eu lembro do vídeo do Emílio Surita vendendo... Pentium, não sei o que, Windows 95, sei lá. Que era aquele o CPU integrado e olha só, esse já vem com a entrada para CD-ROM. Ele falava. E aquilo era R$1 milhão, sei lá, nem sei se era real. Sim.
E eu ficava naquilo, cara, eu nunca vou ter um computador na minha vida, porque isso aqui é a coisa mais cara O carro que existe. elétrico, né? Há 5 anos atrás era E concebível, hoje né? você já tem condomínios de todo lugar que tem. Ainda é um luxo? Ainda é. Mas o luxo de hoje é a obrigação de amanhã. A história da tecnologia humana sempre foi essa. Né? A gente começa com uma tecnologia que é um luxo. As pessoas... A gente tem... E por isso que quando falam assim, não tem que existir os luxos, eu fico com o pé atrás nisso também. Porque o ser humano, ele só busca o que é luxo. Ele almeja... Que é desejo, né? Ele almeja, ele deseja, e assim ele vai evoluindo. Porque a gente encontra, surge ali um objeto de desejo, não dá para todo mundo hoje, mas a gente vai inventar alguma coisa até dar para todo mundo. A gente descobriu que canela era bom, que cravo era bom. Porra, só tem na Índia isso aí, nós estamos aqui em Portugal, como nós vamos fazer? Cara, não sei, mas nós vamos começar a fazer uma caravela, nós vamos montar, nós vamos juntar uma galera muito louca que não tem perspectiva nenhuma de vida, vamos botar nesse barco, vamos navegar 6 meses, chegar na Índia, se chegar, pegar isso, trazer de volta, porque a gente não vive mais sem açúcar, não vive mais sem cravo, canela, enfim, açafrão. A gente precisa. Por quê? Porque a gente gostou. Era um luxo. E a gente gostou. Hoje, é trivial. Canela não é caro, cravo não é caro, enfim. Então, o luxo é bom para isso, né? A gente ter ele como norma. Mas hoje ainda está um pouco distante, não está não? O consumo Oferta e demanda. da né? comida do Por futuro. exemplo, eu tive acesso há pouco tempo de um projeto de biotecnologia que o cara vai lá e identifica você através do seu DNA. Ele consegue saber o que pode te provocar potenciais doenças, né? Câncer, não sei o quê, rim, enfim. E ele consegue fazer uma leitura de quais alimentos que você pode comer e tal que vai te dar uma vida, né? Uma possibilidade de vida maior do que se você continuar ingerindo. Mas isso é muito óbvio, né? Se eu continuar comendo meu Big Mac. Meu Big Mac, minha coxinha, vai dar um problema um dia. Sim. Não, ok. Mas antes não conseguiam mapear isso. Hoje consegue mapear isso. Consegue mapear isso, sim. Hoje é possível fazer uma leitura, né? Mas eu tenho biológica. essa tecnologia já faz tempo. Exato, é o que eu te falei. O que nós estamos recebendo hoje é coisas de 20 anos atrás, cara. Agora, o que está acontecendo no laboratório hoje, que não é acesso para a gente, né? Nós, enquanto homem comum, nós só vamos ter notícia daqui 5 ou 10 anos. Aí a ideia. Isso, então, é pré-determinado? Cara, olha que... É planejado. Não é? É. Então, assim, é possível imaginar como será, se nós tivermos a leitura do que está acontecendo, como será a vida do meu filho, do seu filho amanhã, não é? Então, há uma possibilidade, né, uma profecia de que eles vão viver melhor do que nós vivemos antes. Né? E outra também Isso que você mesmo. tem dados históricos. Né? Eu sei que de que a gente surgiu até hoje, biologicamente falando, a gente só viveu melhor. Sim. Né? Não dá para saber se a gente era mais feliz. Não dá para saber, isso não tem como medir. A ideia do chicote aí Não, pra até quem, antes né? do chicote. Na época que a gente era caçador-coletor. Tá. Né? Porque às vezes eu falo, cara, maldito o cidadão que falou, não, eu vou plantar. Não vou... Porque aí começou a gente se sedentarizar, cidade, e hoje a gente tá aqui. Então, eu sei que você gosta de humanidades, essa ideia do suicídio, né? Do autoflagelo e tal, enfim, o cara entrar numa vida de limbo e tal, que acontece muito hoje em dia. E pro homem das cavernas, ou pros indígenas, Não tem tinha. esses caras vivem essa ideia? O índice, tem pouco estudo em cima disso, na antropologia, pouquíssimo mesmo. Mas é muito pequeno o que a gente tem de informação de que isso acontecia. Uhum. Na pré-história a gente não tem um relato, a gente não encontrou, né? Pode ser que existia. E os índios, né? Chega lá, os Mesmo- Yanomami, chorando aqui, por que você tá chorando? Não, o cara se matou. O cara Indígenas- pegou a flecha, mas assim. Não tem Não tem, né? Porque não tem. Primeiro, você não tem muito tempo, né? Você tem uma função de vida a cumprir ali que é social, antes de mais nada, é coletiva, e você tem que cumprir. Você não tem, eu não tenho tudo à disposição e tenho dificuldade de assimilar isso, né?
A gente estava tendo essa conversa antes de começar, falando sobre o conforto, né? Que você, por exemplo, é uma pessoa que o conforto te incomoda. O conforto no sentido de essa padronização, Sim. rotina e coisas do gênero. Porque também... O não propósito que me incomoda. A pessoa que vive sem um propósito dela para o mundo em si. Tá. Isso que me incomoda, Porque, sabe? e isso, assim, o fato de... Beleza, eu vou entrar num emprego, passei no concurso público, eu sei que eu vou... Esta cadeira que eu estou visitando hoje, a primeira vez, de hoje até eu ter 80 anos, eu vou sentar aqui nela todos os dias da minha vida e vou ver essa mesma sala todo dia e vou... Sabe? Nossa, eu tô visualizando Isso vai o traumatizando. tio que entrou no concurso público, sabe? E isso, de fato, Não é que algo não que... tenha suas vantagens, tem muitas vantagens. Mas socialmente, para ele, internamente... Isso aí é de cada um. De cada um. A pessoa vai ter... beleza. Não é pra isso, mim. Essa coisa não é a pra pessoa tem cara, isso aqui é o que eu quero. É esse tipo de conforto, esse tipo de segurança. Traz esse estabilidade. Tipo estabilidade. Mas aí você pega, tipo... não existe isso para um caçador-coletor. Ele não tem estabilidade. Ele não sabe se amanhã vai chover e aí ele tem que... cara, se proteger e preparar. Então, isso não existe. E talvez... eu não sou psicólogo, não sei te dizer. Mas talvez esse seja um fator que ajude a pessoa... Cara, não tem nem tempo para entrar nessa... Você sabe que quando eu conversei com essa galera, né, esses cientistas da Embrapa, e mais esse cara que estava em Montpellier, na França, ao mesmo tempo, cara, a tecnologia, né, nos ajudando. Cara, você sabe um negócio que eles falaram que eu achei super legal? Que a evolução, principalmente na agricultura, está muito baseada na sustentabilidade do amanhã. Coisa que a gente pensou pouco até pouco tempo, né? Ou começamos a pensar e teve sempre a história de não, isso é bobeira e tal. Mas em termos de futuro, o que vale é você produzir mais nas condições que você tem. Uhum. Do tipo, eu vou produzir mais. Desmata mais que eu planto mais. Não. Usa o que você tem. Vamos achar as novas tecnologias, aliada às florestas, aliada ao bioma, aliada a isso, que pode trazer uma resposta mais significativa do que você tem hoje. Isso, cara, eu nunca tinha ouvido falar através dos cientistas que pensam na evolução, né, sistematicamente. Hoje, o ECG, né? O ECG, cara, tá muito em moda, tão em moda, que não existe mais governo democrático, sério e tal, que não passa por isso, sabe? Não somente o governo. Hoje as empresas, quando elas vão olhar para o investimento, seja o que for, ou as pessoas, se não está estabelecida essa sigla do ECG, elas, de uma forma de leitura, até por afinidade, elas não dão a devida importância, essas novas, né? Elas não dão as devidas importâncias. Então, eu acho que nós estamos num grau de evolução que, na verdade, a gente vai olhar para trás e olhar, destruí muita coisa. Eu matei muita baleia por aí. Pus muito fogo por aí. Então, vamos olhar, porque aqui é a nossa casa, né? Essa história de 8 bilhões de gente... E quando que vai deixar? Quando que a gente vai buscar outra? Outra o quê? Casa. Como assim? Porque eu tenho uma teoria também, que aí é muito particular e as pessoas vão me fuzilar porque eu tô falando isso. Eu sou extremamente... Cara, se a gente não tem como... se a Terra é o que tem para hoje, como é até agora, então temos que cuidar. Certo. A partir do momento que eu tô colonizando tudo por aí, o universo é infinito. É aquele filme novo, sai arrebentando o que tiver. Esse último filme com o Matt Damon, que fala sobre o asteroide que ia cair no planeta Terra. Como chama esse filme? Olha para cima, não olhe para cima? Não olhe para cima. Cara, esse filme é fabuloso. Porque ele mostra a nossa deficiência enquanto sociedade. Isso, para mim, assim, põe um retrato do que nós somos hoje. Né? Em termos muito macro, né? Então... E aí, assim, o que se sobressaiu foi o cara que vazou daqui e achou um planeta muito parecido com o nosso. Que ficou aqui e morreu. Né? Sim. Mas você acha que a gente vai ver isso? Então, isso aqui é um negócio que eu gostaria de falar, até por conta do que a gente faz. Eu não sei se a gente vai ver isso, mas o que nós vamos ver? Tudo que está sendo pensado hoje, de tecnologia, possibilidade de vida em Marte e tal... São tecnologias de evolução que, na verdade, cara, vão servir para nós mesmos aqui. Tá.
beleza. Mas vai virar um eu tênis. acho que sim, vão Vai ter virar uma- um boné. Mas eu queria saber se eu vou ver isso. Você não sei. O Tavinho vai. Não, eu comecei a melhorar minha alimentação pra durar mais. Mas eu parei de fumar, já é um avanço. Vai ser bom. Mas cara, eu queria. Eu sou muito frustrado por isso, por saber que eu não vou. Ou possivelmente não vou ver esses. Eu acho que devemos ver e logo a gente dá adeus à Terra. Assim, Deus espiritualmente falando. Tá. Tipo assim, vai ser muito breve, a gente não vai conseguir acompanhar. Acho que tipo assim, vai ter uma célula lá que os caras vão ficar lá um tempo, porque assim, hoje nós já estamos explorando Marte. Você sabe, né? Já, tem Perseverance- toneladas de lixo lá, inclusive. O Perseverance, que foi o robozinho criado, isso é importante. O Perseverance foi o robozinho criado na NASA, né? Por cientistas, que um dos cientistas é brasileiro. Ivair Gontijo, procura aí, Ivair Gontijo. Ele foi professor físico, engenheiro, ele foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Que legal. E é um dos cientistas, um dos responsáveis por levar o Perseverance lá para Marte. Não só brasileiro, como mineiro. Que é Mineiro. mais legal ainda. Mais legal ainda. Mas, Cara, esse cara, velho, eu entrei em contato com ele para poder trazer essa... Ele escreveu um livro. O livro se chama Alguma Coisa em Marte. Eu esqueci o nome, desculpa. Mas procura aí. É muito legal. mas vamos juntar os dois temas. Tá, O espaço e a agricultura. tá. O quão distante a gente está de conseguir produzir alimento, por exemplo, numa base lunar, ou Marte é mais difícil, obviamente, mas numa base lunar. Até porque, se eu consigo isso, é que o complicado não é nem a produção, né? O transporte. Mas se eu consigo isso, as pessoas aqui na Terra, bilionários, não sei o quê, vão ficar doidos para comprar a Moon Potato. Não vai vir uma marca que eu Sim. vendo a quanto eu quiser. Exato. Inclusive para financiar as próprias viagens, eu vendo, porque as pessoas vai virar uma Pode tara. ser, Né? Então, essa é a evolução que eu te falando. O que vale, até quando o homem foi para a Lua, em 69, eles estão voltando agora com a Artemis. Esse Artemis não é tripulado, mas vai ter Artemis 2. Momento Humanas, Artemis, que é irmã de Apolo. de Apolo, na mitologia Incrível, grega. cara. Isso foi, Os caras são bons até puta nisso. processo de naming. não que fosse muito... Não é muito bom? É muito bom. É muito bom. Na hora que eu falei... Que agora a ideia é levar a primeira mulher a pisar na Lua. Não né? só mulher, não mulher só. O negro, um dos astronautas, um dos 18 astronautas já credenciado para ir, ele é negro. Uhum. É a primeira vez, cara. Que legal. Cara, assim, é essa evolução Outro que é tempo. legal. Saímos de Apolo. Apolo também é um deus chato, metido. vamos pra Artemis, mais legal. Mas assim, voltando, foi o que eu te falei. A evolução que vale mesmo para a humanidade não é o cara chegar em Marte. É o que devemos construir para que ele possa chegar em Marte. E toda essa construção vai servir para a gente aqui que não tem ideia ou expectativa de ir para lá. Não, eu sei. Isso E eu não é concordo. legal. Cara, é isso não é super legal. legal. Concordo. Você perguntou, a possibilidade de produzir Mas não me deixa alimentos menos lá. frustrado, tá? Ah, tá. Porque Mas assim, beleza, eu sei. O que importa é o caminho, né? Não, Eu não sei. é. Essa ideia que você falou sobre a produção de alimentos, isso aqui, juntar a NASA com a agricultura, né? Que tem a ver, tem tudo a ver. Um dos desafios da NASA para esse ano foi como é que você consegue minerar coisas lá e construir coisas lá que podem ser reaproveitadas, construídas e tal. Os caras pensaram, até fazendo uma analogia aos projetos pensados aqui em Ribeirão. Uhum. Os caras pensaram em rovers, né, porque precisa transportar e tal. Uhum. Rovers que tem um sistema de alimentação por fotovoltaica, que o próprio carrinho faz a peça, o próprio carrinho, por exemplo, quebrou a peça. O próprio carrinho que o cara tá rodando lá consegue reconstruir a roda que ele consegue continuar andando. Os caras fizeram aqui em Ribeirão, cara. Não é impressionante? Impressionante. Em termos de alimentos, cara, os caras pensaram num sistema onde tem filtro, né, com alimentação de gases, não sei o quê, que dá uma possibilidade de plantação de hortaliças, de não sei o quê, para o consumo lá. Não é impressionante, cara? É impressionante. Então, isso aqui é o legal. E falando em exploração, Sem né? necessidade de terra. Ué, e eu não posso fazer tem isso aqui? hidroponia e tal, a gente já consegue produzir. Essa é a ideia.
usar essa evolução para coisas e tal que vão servir, né, lá, quando os caras estiverem lá, mas podem servir aqui também. Cara, quando o... Agora, já imaginou, desculpa, tá? Manda Agora ver. você imaginou, assim, esses caras que estão plantando fazendas e fazendas e fazendas. Bom, já imaginou que chega um dia que os caras acham, meu, eu posso produzir em fazendas verticalizadas, que já tem, sem necessidade de terra. Então, fazenda para quê? Pra que eu preciso de grandes extensões ali? Não, muda tudo, né? Não é, cara. Muda tudo. Aí tu fala, pô, planta a árvore de novo, vamos consumir faz a árvore consumir o gás carbônico aí. Aí que é bom pra terra. Pô, cara, olha aí, isso é evolução. Sim, sim. E você pensar... E também o não que é, eu vou cara? procurar, né? Exato. Porque uma coisa interessante sobre exploração... Aí vamos ter várias Amazônias aí. Vários biomas. Tomara, né? Mantendo a uma que a gente tem, eu já fico bem contente. Mas quando a gente fala de exploração, né, de espaço, de coisas assim, uma coisa que eu sempre... Quando Colombo... Vamos pensar nas explorações que a gente teve aqui. Quando Colombo saiu da Europa para a América, ele veio buscar ouro, prata, especiarias. Ele não achou nada disso em primeiro momento, né? Depois achou, com custos árduos na exploração. O que ele achou foi batata e milho. Principalmente milho, né, no caso dele. Mas os primeiros grandes itens encontrados, né, ouro encontrou em pequena quantidade, precisou conquistar os povos e dizimar os povos que tinham aqui para conseguir o ouro deles, etc. Mas o que encontraram, não foi nada do que eles estavam procurando. De primeiro momento. Primeiro momento encontraram milho, batata, outras vegetais. Cara, hoje milho e batata representam quase 100% das refeições do mundo. É verdade. E foi o que manteve a Europa viva durante as maiores crises. Não foi o ouro. Sim. Né? Então, às vezes a gente está indo explorar também. Eu estou indo para tentar achar água na Lua. Ou tentar achar vida lá. Mas não é o que eu estou indo procurar. É aquilo que eu não sei que eu vou achar. É verdade. Né? Às vezes... Esses dias até falaram que encontraram o que em Marte? Encontraram vida em Marte. Opa, tem marciano indícios, lá, né? Mas não é indícios de coisas que são microscópicas, né? Mas já seria o suficiente. Se a gente encontra indício de vida fossilizada, ou algo assim, porra, é meu sonho. Aí eu já ficaria menos frustrado. Minha frustração é não ver nada. É tudo isso. Quem vai ver meu Eu acho que a gente vai ver no metaverso, cara. A gente. Mas o que adianta? Eu quero ver... Né? Não, eu acho que assim, esse tal do metaverso, eu vou entrar no metaverso, pode? Claro. Porque você é o cara do metaverso. Não sou, não. Eu sei. Eu não tenho ideia do que seja isso. Um dia você falou um negócio que é muito legal, que nada mais do que um jogo sendo vivido por pessoas reais. Eu falei isso? Mais ou menos. Tá. Tô tentando achar aqui as frases corretas. Desculpa por não parar de parafrasear você. Mas você falou mais ou menos, eu entendi isso. Se eu não entendi Matrix. isso... Mas o que é legal, assim, nessa ideia, até o pessoal da Avocado faz um negócio muito bem, que é o Avocaverso. Que é experiências hoje, né, que proporcionam às pessoas hoje essa ideia do que pode vir a ser, né? Ninguém sabe exatamente, né? Não. O que vai, né, acontecer, mas assim, esse que até eu acho perigoso, né? Essa ideia de estar numa rede social quase que frequente, quase que numa leitura do real versus o virtual, isso vai deixar a gente mais doida ainda, eu acho. As pessoas mais descentralizadas ainda. Pode ser. Então, Pode ser. Mas eu acho que também é a nossa possibilidade de enxergar da criação do próprio homem, das possibilidades de que pode acontecer ali. Nós, o que mais próximos que nós vamos ter é isso. Vamos nos sentir em Marte. Beleza, põe um óculos aí. Até nós tivemos o metaverso nas Space Apps de Ribeirão. E a gente teve essa experiência. O cara põe um óculos e se sentia ali no sistema solar ou sei lá onde. Então nós vamos ter essa proximidade, essa coisa. Mas assim, lógico que no virtual. Mas eu acho que a evolução vai ser tão grande que os caras vão mandar carrinho para lá, né, com mapeamento, né, de aba 4, 3D e tal, que a gente vai sentir como se estivesse lá. Até com a possibilidade de som, pressão, calor, sei lá. Eu acho, cara. Vai te satisfazer isso? Eu não sei. Não sei.
Você tá com fome. Aí eu faço você ver um lanche, você sente Vai cheiro, dar mais fome, escuta, né? Não sei. Eu acho que para mim a falha do metaverso hoje é a falta de integração humano-máquina. Né? Uma questão mais biológica de você conseguir integrar isso. Tá, isso para mim tá longe, tá distante. Para mim o metaverso hoje, o que a gente fez foi pegar uma tela que era assim e fazer ela ficar assim. Só isso. Basicamente, assim, mas isso é que eu sou crítico ao metaverso. Então, o próprio Fernando, embora acredite demais nele. O próprio Fernando, eu tava conversando com ele, que assim, penso num cara leigo em relação ao metaverso, sou eu. Mas o Fernando tava me trazendo um negócio, cara, que assim, a partir daquilo eu comecei a raciocinar. Ele falou assim, sabe a nova ideia de filme? Você vai botar um óculos, você vai se sentir dentro dos que os caras gravaram. Você consegue olhar aqui. Olhar e tal, o cara dá um tiro, porra. Pra entretenimento, cara. Isso aí é um outro mundo. Então, Você não tem nem ideia ainda. É o Colombo. Você foi atrás do ouro, mas você tá voltando com batata, que você nunca viu na vida. Exatamente. Né? Então, tem coisa aí que a gente não sabe ainda. Por isso que quando vem alguém e fala, porra, metaverso é isso, eu sei tudo do metaverso. Não sabe, não. Ninguém sabe. Mas quando a NASA disponibilizou aqueles programas, nem a NASA em si, né? São empresas especializadas que, a contrato, trouxeram coisas de imagens que a NASA disponibilizou. Quando eles trouxeram, a gente teve esse contato, esse primeiro contato, que é a primeira vez que a gente, de fato... Cara, lembrando, nós estamos saindo da pandemia. Nós estamos saindo da pandemia que as pessoas falaram que agora é um novo mundo, né? É um novo, né? Que a gente está vivendo. Cara, novo normal, pelo amor de Deus. Para mim, na verdade, a gente só teve uma ruptura de alguns sentidos e uma nova visão para outros sentidos. A ruptura da onde, cara? A gente vinha numa mesmice, excluindo as startups. Porque as startups elas tiveram uma leitura, falando bem brevemente, do que nós tínhamos enquanto acesso às coisas. O que a startup fez foi democratizar esse acesso. Basicamente, usando de base tecnológica, ele democratizou o acesso. Aí, de repente, vem essa pandemia, deixou todo mundo refém. E aí as startups, a maioria delas, aí sim que eles tiveram mais acesso, porque os startups já estavam na base tecnológica e puderam ampliar esse contato com as pessoas, porque era necessidade, de fato, de todo mundo. E agora a gente volta numa vida normal, a gente volta a se correlacionar e tal, mas assim, a leitura que já existia, agora é uma percepção mais clara. Não é? Startup, muita gente... A curva de aprendizado foi maior, né? Muita gente... Quer dizer, a gente aprendeu mais. A gente correlacionava startup com uma galerinha doida lá, de tênis e bermuda, que ficava em frente ao computador, codando. Muita gente achava isso. Ou que inventa um nome bonito para pôr no LinkedIn. Exato. Mas assim, essas, de fato, que entregam soluções para problemas, foi mais as claras agora. Né? Agora, por exemplo, de fato, a necessidade de bater o aporte, a gente precisou delas para poder realmente viver durante a pandemia. Muitas coisas. A própria Moderna, que fez a vacina da Pfizer, é uma startup. Você sabe disso? Não sabia. A Moderna, que é uma empresa comprada pela Pfizer, era uma startup de biotecnologia. E eles, na verdade, não eles criaram agora a pandemia. Acham os cientistas doidos aí, vão criar em tempo real. Não, eles já viram esse processo há muito tempo. Só que assim, agora, sim, o próprio... Galera, a gente precisa de vocês agora. Aquela ideia que vocês estavam falando parece que vai funcionar. O vírus já era pesquisado há muito tempo. Exato. Tenta aí. 19, né? Covid-19. Mas ele já era pesquisado desde os anos 60, o corona. Isso eu não sabia. Porque cada vírus é uma família de vírus, né? Então, a família corona... Não veio lá dos macacos, dos morcegos, então? Pode ser que a primeira transmissão tenha vindo, mas eu não sei, porque tem uma controvérsia grande nisso. Mas esse tipo de vírus já vinha dos sendo... macacos, não é isso? O ebola veio do macaco. Cara, eu não tenho certeza pra te falar a verdade, viu? Tem muito caminho de estudo aí, porque também é muito simples falar que... Sei lá, bom, eu não sou virologista, mas o que eu sei é que tinha galera já estudando isso desde os anos 60. Porque o coronavírus, esse tipo de vírus, não necessariamente o SARS-CoV, que é a gripe.
o vírus corona ele já era pesquisado, já tinha laboratório estudando, ele não é um vírus novo. Sim. Né? É que às vezes a cepa, alguma coisa de alteração foi o que gerou o SARS-CoV-19. Sim. Enfim, para a gente ir encerrando, eu queria te pedir algumas coisas. Já acabou? Já, foi rápido. Não é possível. Ele tá me avisando Cara, que é muito legal isso aqui. Vamos fazer parte 2. A gente faz parte 2 depois, faz um spin-off. A gente é doido, hein, cara? A gente começa a conversar sem muita regra. Mas a ideia, eu não gosto de falar assim, é um papo de tipo flow, é um papo de boteco. Não é. Eu não sou muito dessa de, a gente é super descolado, descontraído. Eu não sou tão descolado, eu sou velho e chato. Mas a gente tem... Você é descolado pra caramba. Um pouco, mas a gente... Você manja de vinho. Não manjo, não. Mas beber vinho, saber... Não, já tá bom. Mas eu te ligo e falo, cara, que vinho que eu posso comprar aí barato assim? Esse, bom. Então eu falo, quanto que é? 50, tá caro. Compra um de vinho então, que é mentira. Vinho, falar de vinho, né? Não. Eu quero uma indicação sua sem ser de vinho. Eu quero uma indicação sua para eu assistir, para eu ler, alguma coisa. Me indica alguma coisa. Cara, eu li esse livro do Ivair Gontijo. Uhum. Nossa, como fugiu o nome, o título? Agora. Porque eu falei com ele e tal, cara, vem falar sobre Marte e tal, como foi. E ele falou da preparação, sabe? Da preparação para construir, porque veio de cima para baixo, né, cara? Vocês precisam construir um módulo que vai andar lá e tal. Ele falou como as equipes se entrelaçaram lá dentro da NASA, cada um no seu departamento, porque assim, vem de tudo, né? O cara que entende de ciência do solo, o cara que entende de geologia, o cara que entende de máquinas, e ele que entende de física, cara. Foi tudo, né? Porque para colocar num foguete, para lançar, todo mundo. Sim. Não é? O cara faz um Lego aí, mano, muita gente. Testa aí. Não é? Não. Cara, e ele falou desse processo inteiro que você vai curtir, porque tem tudo a ver com engenharia, claro, mas o processo humano, cara. A integração do processo humano. Eu fiquei boquiaberto, assim, até a hora que eu terminei o livro, eu falei assim, eu preciso chamar esse cara para falar no Space Apps. Eu preciso chamar esse cara. Como ele chama? Ivair Gontijo. O livro? Temos o Google aqui, hoje em dia que é para isso mesmo. Cara, como eu esqueci alguma coisa de marca? Meu Deus do céu. Ivair Gontijo. Gontijo, é. Gontijo. É. Tá. E legal. Eu vou fazer uma indicação também que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Só esperar você achar aí. A Caminho de Marte. A Caminho de Marte e Ivair Gontijo. Gontijo. Pessoal, leia esse livro. É baratinho, R$15 em qualquer lugar. Ó. Quanto? R$15. Eu entendi 500. 15. Você também entendeu? Eu entendi 500, foi R$500. Legal, eu vou indicar então, já que estamos nesse mesmo... e foi prêmio Jabuti, tá? Vencedor do prêmio Jabuti de 2019. Bom, então já tá... Se tem a tua indicação e um Jabuti, não, obrigação, tem que ler. Me surpreendeu por conta da humanidade e da necessidade, sabe? O que foi construído nas equipes. Porque quando a gente fala NASA, é muito ciência e tecnologia. Não, cara, não é só isso. Cara, eu gosto demais desse projeto. Você acha que no intervalo os caras estão lá fazendo código e foguete, não sei, no cafezinho, você acha que eles vão falar de foguete? Não, eles vão fazer fofoca. É gente em todo lugar. Mas eu tenho uma indicação, já que a gente está falando desse assunto, e que a gente falou do NASA Space Apps, pesquisem, tá? Procurem aqui tal do Hackathon, mas pesquisem saber também sobre o NASA Space Apps e os projetos deles e as cidades onde acontece. Aliás, escolheram os finalistas hoje, 16 de novembro. Por quê? Né? São 300 e tantas cidades, onde eles escolhem 30 projetos finalistas e eles vão premiar os 10 melhores. Uhum. Né? Os 10 melhores vão para os Estados Unidos. Infelizmente, Ribeirão Preto não ficou entre os 30, né? Mas, cara, isso não desmerece absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, assim, cada projeto mais significativo que o outro, mas além disso, cara, a integração da galera. Cara, eu fui, isso me surpreendeu. Eu tive a honra de estar lá, de palestrar. Os palestrantes. E as duas vezes, né? E eu falei de futuro, e a galera, você vê que tá super envolvida com aquilo, né? Tá super compenetrada e um ajuda o outro, as equipes. Isso, assim, eu achei muito legal. Cara, é um evento, assim, para a humanidade e pela humanidade, porque é a junção da galera. Por que a gente faz esse evento, cara? Por que a gente chama isso para
para cidades, né, até menores. Foz do Iguaçu teve, Ribeirão Preto, cidades grandes, até, cara, até Fé na Amazônia teve. Porque é a possibilidade de a gente juntar, falando rapidamente, juntar a galera que faz, a galera que quer aprender, todo mundo no mesmo caldeirão. Cara. Legal. Uma comunidade única. Vou indicar, o momento me indica, eu vou indicar a série, tá na sua 3ª temporada, que é For All Mankind, da Apple TV, ou do famoso GiveYourJumps.com, que você encontra para assistir em outro lugar, mas aí o problema é seu. Tem na Apple TV e é uma série que trata de um what if, né? O famoso universo e se. Que eu adoro essas bizarrices que falam e se tal coisa tivesse acontecido, e se tal coisa não tivesse acontecido. E a história dessa série é e se a União Soviética tivesse chegado primeiro à Lua e não os Estados Unidos. E o que ia desencadear? Não sei se você já assistiu essa série, mas assim, ela é sensacional. E, tipo, eu sou muito fã dessa série mesmo. E ela vem contando a história desde lá, já está em hoje em dia. Então, desde 69, começa com os americanos perplexos assistindo os soviéticos pousando. Que legal. E aí eles falam, cara, nessa época eles colocaram um homem, vamos colocar a primeira mulher. Que legal. Já naquela época, porque então acelera o processo. Sim. E aí não termina isso, então... Repete de novo. For All Mankind, para toda a humanidade. E aí é muito legal, tá na 3ª temporada, só melhora. Começa com... eu não vou ficar dando spoiler, mas é uma... Cara, muito bem pensada. Os paralelos, por exemplo, quando chega na 3ª... É que eu tô com a 3ª temporada mais fresca na memória. Quando chega na 3ª, eles estão mais ou menos em 94, na época do Bill Clinton, que seria. Mas não é o Bill Clinton que está como presidente, porque o mundo não aconteceu da mesma forma. Sim. Mas ele existe. Sim. Só que, assim, há um escândalo também sexual... porque o Zeitgeist... É muito legal. Muito legal. Muito legal essa série. Parabéns assim, à produção toda e tomara que tenha muitas temporadas ainda, mas parece que vai ter só mais 2. Mas, então fica de indicação. Para encerrar, quero mais uma vez agradecer. Claro, a gente pode repetir o papo várias vezes. Se fosse do Jô Soares, a gente fala assim, acabou. É um beijo do gordo. Não deixa de ser gordo. Mas, enfim, quero agradecer mesmo. Acho Obrigado. Que foi um puta papo aqui. É que a gente tem muita coisa para falar. A gente falou pouco de startup, a gente pode marcar um dia para falar só de startup, só de founders, só de... Mas a gente falou muito... acho que a ideia de falar de NASA é um assunto que também é infinito, porque a gente começa a falar de espaço, de vida fora da Terra, de Alok, de Egito, e vamos que vamos. Então, assim, obrigado. Acho que vai ser um puta material para a Zeit. Quero mais uma vez convidar todo mundo a conhecer a Zeit. Esse não é um podcast do Augusto, eu estou aqui representando a comunidade, mas é um podcast da Zeit, por isso é o Zeitcast. E eu convido todo mundo a conhecer a Zeit, que é uma comunidade de estudos de futuro, para quem é entusiasta desse tipo de assunto, e a gente estuda futuro a partir da perspectiva humana. Então tudo isso que a gente está falando, vocês vão falar, puta, mas é muito assunto variado. É isso que é ser humano, é complexo, não é preto, branco, tem uma zona cinza imensa, e a gente tem que entender que o ser humano é menos simples do que as nossas bolhas sociais, de redes sociais podem nos induzir a pensar. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo e até o próximo.